publicou nesta quarta-feira decreto impondo uma taxação de 1% sobre as operações de derivativos cambiais feitas por investidores brasileiros e estrangeiros no país. Com isso, o dólar atingiu na tarde de hoje alta de 1,7%, cotado a R$ 1,56 na venda. A medida visa conter a desvalorização do dólar, que sofreu fortes quedas frente ao real desde a última semana, alimentando preocupações com a competitividade das exportações brasileiras. A divisa norte-americana está no menor patamar em mais de 12 anos e meio, diante do impasse sobre a dívida dos Estados Unidos. E com vários países da Europa e os Estados Unidos na possibilidade de decretarem moratória, ou seja, deixarem de pagar as dívidas dos credores internacionais, o especialista de economia, Lucas Gonçalves, avalia hoje essa situação e como o Brasil está sendo referência para os estrangeiros. Já que a Grécia vai assumir a sua moratória, o que é isso? Já que a Grécia não tem como pagar as suas dívidas da maneira que já está pré-estabelecida, qual vai ser o caminho que ela vai utilizar para sair dessa moratória? Nós temos dois exemplos recentes na nossa história. Um, inclusive, o nosso brasileiro, que saiu de nossa moratória aí na década de 90, de uma dívida que veio desde a época que os militares administraram o nosso país. Essa dívida ela eclodiu realmente na década de 90 e o Brasil decidiu fazer essa moratória, o Brasil decidiu renegociar com o FMI, renegociar com os bancos credores, tentar tomar o caminho mais apaziguador possível e tentar sair dessa tormenta de um jeito mais calmo. Essa foi a solução adotada pelo Brasil. Por outro lado, nossos vizinhos, irmãos, a Argentina, adotou uma política totalmente diferente para fazer uso da sua moratória, que foi o quê? Não entrar em acordo com ninguém, anunciar de maneira tempestiva que não pagaria ninguém, Então a Argentina utilizou-se, na verdade, de uma maneira um pouco mais agressiva na hora de tentar sair da sua moratória. O que a gente percebe é que, obviamente que o Brasil, pagando altos juros de dívida por um bom tempo, conseguiu sair de um jeito mais ameno e, querendo ou não, hoje tem um determinado respaldo nas cadeiras aí do FMI e principalmente respeito no mundo inteiro. Pelo lado argentino, mesmo tendo conseguido aí sair de maneira mais agressiva, estar tentando sair ainda, a gente percebe que o fluxo de recursos, o fluxo de dólar, o fluxo de euro entrando no país nunca mais foi o mesmo. Porque esse tipo de medida, entre aspas, um calote na dívida aí de um determinado país, ela gera desconfiança dos investidores do mundo inteiro, gera, no caso, desconfiança também de turistas, gera desconfiança. Algumas pessoas tentam evitar determinado destino por causa de determinada política econômica que foi tomada. Então, independente de qual caminho que a Grécia siga, seja o caminho brasileiro, que é inclusive o mais esperado, seja o caminho argentino, um processo um pouco mais doloroso, o que a gente espera é que isso não afete demais a zona do euro. Porque, querendo ou não, é a primeira vez na história que nós estamos vendo aí uma região toda utilizando a mesma moeda, que é o euro, tendo um de seus países aí à beira da morte. Quando se pensa em um local seguro para aplicar o dinheiro, logo vem à cabeça a poupança. Mas os tempos mudaram e agora ela deixou de ser sinônimo de rendimento. Muito pelo contrário. Segundo o levantamento do Banco Central, em 2011 a poupança apresentou os piores resultados dos últimos 5 anos. Mas atenção, antes de migrar para outro tipo de investimento, é preciso conhecer o mercado de aplicações. Até pouco tempo, ter dinheiro na caderneta de poupança era garantia de segurança e comodidade. E hoje? Você tem outras alternativas melhores para rendimento, Não está pagando a taxa da inflação a poupança hoje em dia. Os juros tá muito baixo, não está compensando mais não. A poupança já não é mais a mesma. Com a inflação e a atual taxa de juros, o investimento anda perdendo espaço no mercado financeiro. De acordo com o Banco Central, só nos primeiros 6 meses de 2011, a aplicação registrou o pior resultado dos últimos 5 anos. A diferença entre os valores sacados e depositados chegou a 3 bilhões de reais. Mas o que fazer para garantir aquele pezinho de meia? Quem responde a pergunta é este especialista em investimentos. Tem investimentos que são atrelados à taxa de juros praticada no Brasil, que hoje é cerca de 12,25% ao ano, e que podem dar um retorno melhor do que a poupança, que hoje está rendendo algo em torno de 7,3% ao ano. Então, você comparando um investimento que dá 12 para um que dá 7,
você tem uma diferença aí de quase 30% a 40%. Para investir não é preciso ter muito dinheiro. R$200 por mês já dá para começar. Mas fica o aviso, antes de aplicar é preciso saber qual é o seu perfil de investidor e também qual o prazo para o resgate do investimento. A gente tem que saber o objetivo desse investimento, né? Se vai ser para comprar um carro, se vai ser para comprar um apartamento, ou se é para uma aposentadoria, ou se é um negócio de curto prazo. E precisamos saber também a disponibilidade desse capital. Que às vezes o investidor quer fazer um investimento de longo prazo, mas ele não quer abrir mão da liquidez deste investimento, ou seja, ele quer ter disponibilidade de resgatar esse capital a qualquer momento se surgir uma necessidade. Isso tudo influencia no tipo de investimento que ele vai fazer. Outro conselho é procurar ajuda especializada. Se ele já estiver munido de informações, ele pode procurar um banco, né? E ele vai procurar nesse banco fundos de investimentos que aceitem como aplicação inicial o capital que ele tem disponível e que tem um histórico de rentabilidade interessante atrelada ao CDI. O que é o CDI? A taxa de juros que hoje nós temos no Brasil. Então, com certeza, esse tipo de aplicação vai remunerar melhor do que a poupança. Agora, se ele não tiver munido dessas informações, né, se ele não souber como analisar um fundo de investimento, ele deve procurar um assessor de investimento, que hoje não é uma figura muito comum no Brasil, mas já que é bem difundido nos Estados Unidos. Hoje o americano, quando ele vai conversar de investimentos, ele não procura mais o gerente bancário dele, ele procura o assessor de investimento, que é mais isento na tomada de decisão. Marcelo sabe exatamente o que é diversificar os investimentos. Já faz muito tempo que abandonou a poupança. Hoje se arrisca um pouco mais no mercado de ações e também no setor imobiliário. Para ter retorno no investimento, é preciso estudar o mercado e não concentrar as economias em um só tipo de aplicação. Porque se a pessoa não tiver disposição ou não tiver tempo de conhecer melhor o mercado financeiro, é melhor ela não se aventurar. Então, a primeira coisa é fazer um curso básico sobre mercado financeiro, se for o caso de operar em bolsa de valores, comprar ações, um curso sobre como operar em bolsa de valores, porque mesmo você tendo uma pessoa para fazer isso para você, em qualquer que seja a instituição, é muito importante você ter conhecimento de como o mercado funciona, porque senão você não vai ficar refém daquela pessoa, daquele corretor ou daquele analista de investimento que vai estar te assessorando. E a empresa de investimentos mostrada na reportagem oferece toda segunda-feira cursos gratuitos para quem quiser aprender sobre o mercado de aplicações. Informações pelo número 31, em Belo Horizonte, 2533-9100. Depois do intervalo, fusão de grandes empresas deixam poucas opções de produtos nos supermercados. O Jornal das 7 volta em instantes.